Muito boa tarde ou bom dia para quem não almoçou ainda, está se preparando aí para mais esse grande sábado que estamos aqui fazendo esse programa, o Jornada Esportiva, juntamente com o canal Floripa, nesse horário do meio-dia, e vamos aí 40 minutos, uma hora, falando sobre esportes, falando sobre o nosso futebol, futebol regional, futebol local, também, claro, futebol nacional e internacional. Vamos começando então, sou o Carlos Donato e a gente tem essa parceria com o canal Floripa e vamos tocando. Se você quiser curtir, compartilhar, pode me enviar sua pergunta e a gente vai atender a todos aqui no nosso programa do Jornada Esportiva desse sábado, dia 9 de setembro, um sábado de feriadão, né? O sol apareceu juntamente com o vento. Hoje está um pouco um cara feia, né? O dia assim nublado, hora sol, mas vamos aproveitar ao máximo esse sábado de feriadão, curtir bastante. Quem já está fazendo isso está fazendo muito bem. Vamos começar falando de seleção brasileira, né? Nós tivemos aí lá no início da semana, na terça-feira, o Brasil acabou empatando com a Colômbia. A Colômbia que tem um bom time, tem uma grande rivalidade aí que surgiu com o Brasil nesses últimos anos e o Brasil conseguiu um bom resultado. Se a gente for analisar, né, essa Copa, essas eliminatórias, o Brasil, desde quando o Tite assumiu, vem fazendo grandes jogos. O certo é que essas duas últimas partidas o Brasil venceu na semana passada, já comentamos aqui, e agora empatou. E realmente achei que o Brasil deixou um pouco a desejar, mas a gente tem que levar vários pontos em consideração. A maioria dos jogadores atuam na Europa e é início de temporada, então acabaram sentindo um pouco esse fato desses jogos, né? Senti bastante Daniel Alves, ainda sentiu bastante esses efeitos de início de temporada e com isso alguns jogadores tentaram resolver sozinho, né? O caso que eu já falei aqui do Neymar, então isso acabou até prejudicando um pouco o desempenho do time, mas serviu também para ele fazer alguns testes, né? O Firmino fez um teste, o Felipe Luiz fez outro teste, e é o momento de exatamente isso, fazer testes para formar um grupo de jogadores que irão para a Copa do Mundo lá em 2018, na Rússia. Falta menos de um ano, então, para a Copa do Mundo. E daqui para frente, quando a gente falar em seleção brasileira, só vai se pensar nisso, no elenco, nos jogadores que irão para a Copa do Mundo. Então eu vou passar aqui como que foi a 16ª rodada das eliminatórias. Bolívia ganhou do Chile. Olha, o Chile começou muito bem essas eliminatórias, né? Estava lá em primeiro colocado, um dos primeiros colocados no início, e agora perdeu um pouco dessa força, né? O Chile, e com isso outras seleções ganharam uma vez nessas eliminatórias. A Colômbia, como a gente já falou, empatou com o Brasil por 1-1. O Equador venceu, quer dizer, perdeu em casa para o Peru por 2-1. A Argentina, a poderosa Argentina, acabou empatando com a Venezuela. A Argentina fez dois empates, né? Empatou com o Uruguai em 0-0 e acabou empatando com a fortíssima seleção da Venezuela. Claro que estou brincando, a Venezuela é a última colocada, tem poucos pontos, e a Argentina, jogando em casa, empatou em 1-1. E o Uruguai venceu o Paraguai fora de casa e com esses resultados subiu um pouco mais na classificação e agora é o segundo colocado. Ficou assim então, o Brasil já garantido na Copa e garantido também como primeiro lugar nas eliminatórias, com 37 pontos, 10 pontos a mais que o segundo colocado, que é o próprio Uruguai, subiu uma posição, que hoje tem 27 pontos. Terceiro a Colômbia com 26, o Peru com 24 pontos, o Peru que teve duas vitórias, Bolívia e Equador. Hoje estariam esses times já garantidos na Copa do Mundo. A Argentina é o quinto colocado com 24 pontos e hoje, se terminasse, a Argentina estaria disputando uma vaga nas eliminatórias na Copa do Mundo com as seleções da Oceania. A Argentina então enfrentando um grande problema,
O Argentina é um timaço, né? Um timaço e a gente não tem como não dizer isso, tem deixado a desejar pelos esses resultados que estão colocando o time hoje em quinto colocado. O Chile, com esses resultados hoje, já é o sexto colocado, estaria fora da Copa do Mundo, né? Então o Chile perdeu bastante força. O Paraguai com 21, e para mim, esses times aí do Uruguai até o Paraguai são os times que estariam brigando por essas 3 vagas, mais uma vaga para a repescagem. Do Equador, Bolívia e Venezuela, esses times já estão bem atrás, só faltam mais 2 rodadas e ficaria muito difícil para esses times chegarem a uma pontuação que levasse eles à Copa do Mundo. E então assim ficou as eliminatórias. Vai ter mais 2 jogos ainda. Daqui 15 a 20 dias o técnico Tite vai convocar novamente a seleção, que irá fazer os 2 últimos jogos. O Brasil encerra as eliminatórias jogando com o Chile dentro de casa. Já vou falar então aqui quais são os times classificados para a Copa do Mundo. O Brasil, né? O México, esses times aqui são da América, os times classificados. O Brasil da América do Sul e o México já garantido na América do Norte. Então nós vamos partir lá para a Europa. Nós temos a Rússia, país sede, por ser sede já está classificado. E hoje a Bélgica, então bastante times aí brigando por 12 vagas lá na Europa. E na Ásia, nós temos Japão, Irã, Coreia do Sul e Arábia, esses times classificados para a Copa do Mundo. Na Rússia, lá em 2018, estou muito ansioso para ver essa Copa do Mundo, né? Na Rússia, um país belíssimo. Infelizmente, não poderei viajar à Rússia para acompanhar esses jogos de perto, mas é claro, estarei acompanhando esses jogos. Que irá ser transmitido para o mundo todo essa Copa na Rússia. Sobre seleção brasileira, sobre Copa do Mundo, é isso. Agora nós vamos passar aí para o futebol catarinense, porque está rolando a Série B do Campeonato Catarinense. Não teve essa pausa, né? Que teve os campeonatos nacionais e acabou tocando aí, então essa Série B do Catarinense. Só para lembrar, né? O Campeonato Catarinense são divididos em 2 turnos. O campeão do primeiro turno passa para o quadrangular, o campeão do segundo turno igualmente. E os outros 2 times, por índice técnico, os 2 melhores times classificados, estariam automaticamente classificados, então formando um quadrangular, umas quartas de finais para o Campeonato Catarinense. Os 2 primeiros colocados garante acesso à Série A do ano que vem do Campeonato Catarinense. Como que está o retorno? O retorno, o primeiro colocado é o Concórdia, com 14 pontos. O segundo colocado, o Marcílio Dias, com 12. O terceiro, o Barra, com 10 pontos. Camboriú e Guarani, também igualmente com esses 10 pontos. O Fluminense de Joinville, com 8 pontos. O Juventus, com 7. Ercílio Luz é o 8º colocado. Ercílio Luz já foi campeão do primeiro turno, perdeu bastante força, trocou de técnico, mas ainda não deu o resultado que precisa nesse segundo turno. Está garantido as quartas de finais por ser campeão do primeiro turno. O Mafra e o Jaraguá, ambos com 3 pontos. Já falei aqui que o Ercílio Luz está garantido e hoje o Concórdia, se terminasse, também estaria garantido por ser campeão. Mas tem um índice técnico, eu vou passar para vocês aqui porque está bem interessante, porque o Marcílio Dias, que é o atual segundo colocado, 2 pontos a menos que o Concórdia, na classificação geral é o primeiro colocado com 28 pontos. O Camboriú, que tem 10 pontos no retorno, é o segundo colocado com 27, e aí nós vamos ter mais 3 times com 27 pontos. O próprio Camboriú, o Guarani da Palhoça e o Concórdia. Né? Então, vamos lá. São 4 vagas. Uma é do Ercílio Luz, então aqui nós teremos o Concórdia, que é o 4º colocado, e sobraria 2 vagas, que hoje estaria sendo ocupado por Marcílio Dias
e Camboriú, daí seria o quadrangular. Só que o Guarani da Palhoça também tem os mesmos 27 pontos. Então precisa muito do apoio do seu torcedor. Aqui o pessoal da Palhoça, pessoal da região. O Guarani da Palhoça terá um jogo importantíssimo. Então é importante que a torcida apoie o Guarani da Palhoça nesse momento para conseguir, pelo menos, pelo índice técnico, a classificação para a próxima fase do campeonato catarinense. O Ercílio Luz é o quinto com 26 e daí para frente já podemos contar que os times não terão mais chances de chegar. O Barra com 21, o Operário com 16, o Fluminense, o oitavo colocado com 14 e hoje os dois times rebaixados do campeonato Série B do Catarinense, Juventus e Jaraguá. É isso aí, nós temos a próxima rodada, já vou passar para vocês aqui, Barra e Camboriú, Camboriú brigando aí por... o Camboriú brigando pelo retorno e também brigando lá pelo índice técnico. Marcílio Dias, o melhor time do campeonato, enfrenta o Juventus, que hoje estaria rebaixado. O Operário joga contra o Guarani da Palhoça, fora de casa. O pessoal da Palhoça, então, ficar atento na torcida para o Guarani. Fluminense e Concórdia. O Concórdia líder da competição, né? Então, realmente, o Operário aí no meio da tabela, sétimo colocado, já ainda luta contra o rebaixamento, né? Mas o Guarani acho que é mais time, precisa fazer a vitória. Fluminense e Concórdia já falei, Jaraguá e Ercílio Luz. Esse é o campeonato Série B do Catarinense, esse campeonato que dá 2 vagas para a Série A do Catarinense do ano que vem. Vamos falar agora num campeonato nível nacional, vamos falar da Série C, porque temos times catarinenses. Vamos lá, e é o Joinville. Deixa eu só abrir aqui para ver como que está a tabela. Aqui, vamos lá. Isso, ok. Olha, a Série C do Campeonato Brasileiro é dividido igual ao Campeonato Catarinense, em 2 grupos, né? 2 grupos de 10. E aí se classificam quatro times se classificam para a próxima fase de cada grupo. O grupo A, temos o Sampaio Correia com 32 pontos, o CSA com 31, o Fortaleza com 24 e o Remo com 22 pontos. Esses times estariam classificados para a próxima fase. Só que o Confiança, o quinto colocado, e o Cuiabá, o sexto, também tem 22 pontos, juntamente com o Salgueiro com 21 e o Motoclube com 20. Esses times então brigam aí com o Remo por essa quarta vaga desse grupo A. O Botafogo da Paraíba com 18 pontos e o Asa 13 pontos, o 10º colocado desse grupo. Botafogo e Asa estariam rebaixados para a Série D do ano que vem. O grupo B, que é o que nos interessa, porque o Joinville está nesse grupo, tem a classificação, tem a liderança do São Bento com 28 pontos, temos o Tupi de Minas Gerais com 28 pontos, a Tombense também com 25 pontos, é o quarto colocado e esses 4 times estariam classificados. O Ipiranga ainda com chances, com 23 pontos, igualmente o Botafogo de São Paulo com 22 e o Joinville também com 22 pontos. Esses times estariam brigando aí por mais uma vaga. O Macaé, 18 pontos, não tem mais chance, mas briga contra o Bragantino, que está aí na zona do rebaixamento, assim como o Mogi Mirim, esse já está rebaixado, não tem mais chance, já caiu para a Série D. Série C que está chegando na fase final desse campeonato de pontos corridos, nessa primeira fase, né? Eu vou passar rapidamente aqui do grupo A. Sampaio Correia contra o Botafogo, Asa contra o Confiança, Cuiabá contra o CSA, Salgueiro contra o Remo, Fortaleza contra o Motoclube. Essa é a 18ª rodada, a última rodada da Série C. E eu já vou passar para vocês, para o torcedor de Joinville, para aqueles que gostam do futebol catarinense,
a situação difícil do Joinville. O Botafogo enfrenta o Ipiranga, o Tupi recebe o Bragantino, o Macaé contra a Tombense, São Bernardo e Volta Redonda, Joinville e Mogi Mirim. Olha só, vamos passar aqui o que o Joinville nessa última rodada precisa fazer para classificar. Primeiro, vencer o seu jogo, né? Isso é importantíssimo. Não adianta ter os outros resultados se o Joinville não vencer. A Tombense vai jogar contra o Volta Redonda e a Volta Redonda precisa perder. Não, desculpa, vamos lá. São Bernardo e Volta Redonda, o Volta Redonda precisa perder, assim como a Tombense que enfrenta o Macaé no Rio de Janeiro, também precisa perder e o Joinville vencer. Aí o Joinville estaria classificado como quarto colocado. É uma situação difícil, porque o Macaé está brigando ali pela zona de rebaixamento. São Bernardo é o primeiro colocado, né? Então acho difícil, ficou difícil para o Joinville avançar de fase, né? Mas é claro, no futebol tudo é possível e a gente espera que o Joinville consiga, né? Se caso não conseguir, precisa se reformular, precisa se estruturar para enfrentar essa Série C novamente o ano que vem e voltar à elite, né? Os dois principais campeonatos do Brasil hoje, que é a Série A e que também é a Série B do Catarinense, do Brasileirão. Esse aí, então, é a situação do Joinville. A situação do Joinville preocupa o seu torcedor exatamente em função disso, né? Tá difícil de eles estarem avançando essa nova fase. Mandar um grande abraço aqui para o Marciano, para o Afrânio, né? Eles curtiram o nosso vídeo, aí pode mandar sua pergunta, pode enviar seu comentário, a gente estará participando ao vivo. E é claro, meu amigo Leonardo dos Santos também está nos visualizando aí, torcedor de São Paulo, sofrendo com seu tricolor lá na zona de rebaixamento, mas é claro, ele acredita que o São Paulo irá dar uma volta por cima nesse campeonato ainda. Um grande abraço, viu, Léo? Quando quiser participar aí do nosso programa, a gente faz uma participação especial contigo aqui. Agora vamos falar da Série B do Brasileiro, porque temos times catarinenses, times importantes e que estão aí hoje situação difícil, o Criciúma um pouco melhor, mas para o Figueirense situação bem complicada, porque eu vou passar para vocês aqui, deixa eu só abrir, como que está a classificação já com os jogos que aconteceram nessa rodada. O América venceu e voltou a liderar o campeonato, passou o Internacional e hoje chegou a 44 pontos. E o Internacional, então hoje segundo colocado, um jogo a menos, 42. Vila Nova 39, Ceará 37 pontos. Esses times estariam hoje garantindo acesso à Série A. Só que está uma briga muito boa ali, próximo ao G4. Nós temos o Paraná com 37, mesma pontuação que o Ceará. O Juventude com 34 pontos. Né? O Guarani com 32 pontos. E aí sim vai seguindo o pessoal brigando por esse G4. CRB o oitavo colocado. Boa, que empatou com o Figueirense ontem com 32 pontos. O Criciúma, o 10º colocado. O Criciúma pode chegar a 34 pontos. Né? Isso, o Criciúma joga hoje, daqui a pouquinho, hoje à tarde, tem 22 jogos, então pode se aproximar bastante do G4 o Criciúma caso vença na tarde de hoje. O Oeste, o 11º, Brasil de Pelotas, o 12º, Londrina, o 13º, Paysandu, o 14º, e aqui do Paysandu para baixo já são os times que estão brigando pela zona do rebaixamento. A Luverdense, que tem um jogo a menos, vai jogar contra o Criciúma, 27 pontos. 15º, o Goiás. O Goiás numa crise danada, né? Muita revolta lá por parte da sua torcida
o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 25 pontos, a mesma pontuação que o Figueirense, 25 pontos, e 2 a menos que o Santa Cruz, que tem um jogo a menos, vai jogar agora à tarde o Santa Cruz, o 18º, 23 pontos, o Náutico, o 19º com 20 pontos e o 20º colocado, o ABC, com 16 pontos. Então esses times estão brigando sim para deixar a zona de rebaixamento ou para fugir da zona de rebaixamento, alguns times aqui, a Série B que vai afunilando, vai se tornando mais difícil para os times que estão ali na parte de baixo da tabela. Eu vou passar para vocês como que foi então essa rodada. A rodada começou lá na segunda-feira, no Brinco de Ouro, o Guarani empatou com o Vila Nova. Na quarta-feira, daí já no Serra Dourada, Goiás perdeu para o Paraná, esse jogo que gerou a revolta então dos seus torcedores. O Náutico ganhou do Brasil de Pelotas. O Boa empatou com o Figueirense ontem, 1-1. O Paysandu perdeu para o América em casa, resultado importante, muito bom aí para os times que estão brigando lá na zona de rebaixamento. E hoje à tarde, então, às 4h30 da tarde, Criciúma e Luverdense, Juventude e Internacional. Esse jogo acontece lá no Alfredo Jaconi, no campeonato do Juventude. Então, um clássico gaúcho dessa Série B. Jogo importante porque o Internacional acabou de perder a liderança, o Juventude querendo se aproximar do G4, então promete ser um grande jogo esse clássico gaúcho na tarde de hoje. Daí então o jogo Londrina e Ceará, esse jogo também acontece às 16h30, e daí o jogo das 19 horas, os dois jogos, ABC e Santa Cruz. E aqui, olha, eu vou dizer que um empate é melhor para o Figueirense, porque os dois times estão lá na parte de baixo da tabela. CRB e Oeste encerrando, então, essa 23ª rodada da Série B. A Série B que vai ter sequência já na próxima semana. Eu já vou passar para vocês aqui, depois a gente entra para falar sobre o Figueirense. Boa Esporte contra o Guarani, Criciúma e Juventude, Santa Cruz e Goiás. Esse jogo importante, então aqui ó, esses dois times muito próximos do Figueirense, a torcida tem que ficar de olho nesse resultado. Ceará e América, Vila Nova e Luverdense, Oeste e Náutico, Brasil de Pelotas contra o CRB, Paysandu e ABC. Também importante esse jogo aqui entre os dois, por os dois times estarem próximos do Figueirense. Internacional e Figueirense no sábado às 4h30 da tarde, encerrando a próxima rodada, Paraná e Londrina. Daí esse jogo, então, essa 24ª rodada, encerrando no sábado às 19 horas. Uma boa rodada, né? Quem sabe o Figueirense possa sair da zona do rebaixamento. Vamos falar do jogo do Figueirense de ontem, porque é um jogo muito movimentado, faltou qualidade para os dois times, mas não faltou em emoção, não faltou em atrapalhada do juiz, então foi um jogo muito movimentado. Os artilheiros estiveram com as suas pontarias bem abaixo nesse jogo. Já jogar lá em Varginha não é fácil, pelas condições, né? A gente ouviu bastante reclamações, principalmente por colegas nossos aí da imprensa e depois também por parte da diretoria do Figueirense, né? O estádio sem condições, sem água para os jogadores poderem tomar um banho, os jornalistas não tiveram acesso a banheiro, então uma condição muito ruim. Isso a gente está falando aí, ó, 2017, o Brasil ainda tem essas condições de estádio, e isso é lamentável para o desenvolvimento do futebol. O futebol é feito por pessoas, enquanto essas pessoas não se desenvolverem, não desenvolverem sua mentalidade, o futebol brasileiro ainda vai ficar atrasado com relação ao restante do mundo. O Milton Cruz armou um time, e depois até saiu ganhando com 1-0 o gol do Marquinhos, mas depois achei que o Figueirense esperou demais, recuou demais, deu muito campo pro Boa, e é claro que foi na pressão, foi martelando, e assim chegou ao gol de empate,
e era previsível que o Figueirense iria tomar aquele gol. O Figueirense não tinha posse de bola, não trabalhava essa bola e deu a oportunidade para o Boa, que acabou empatando a partida. É um resultado muito ruim para o Figueirense, que com aquela vitória deixava a zona do rebaixamento, né? E a gente sabe que existe essa grande pressão por essa zona do rebaixamento do Figueirense. O Figueirense está mais de 80 dias lá na zona de rebaixamento, na parte de baixo da tabela. Isso acaba gerando uma instabilidade, uma dúvida, né, com relação aos próprios jogadores, e com isso tem feito esses jogos ruins com o Figueirense. Mas é claro, não faltou disposição, principalmente ali antes da expulsão do Zé Antônio. Então o Figueirense teve muita disposição, muita vontade. Não estava fazendo uma partida brilhante, mas estava vencendo, e o que importava naquele momento era a vitória. Agora, a expulsão do Zé Antônio, uma expulsão infantil, né? O jogador precisa ter a cabeça no lugar, prejudicou bastante o time do Figueirense naquele momento. O jogador do Boa havia sido expulso por levar um cartão amarelo e 5 minutos depois acertar uma cotovelada no Enan. E, claro, com a pressão toda que a comissão técnica, os jogadores estavam fazendo no árbitro, que estava perdido na partida. Então, com isso, o jogo ficou prejudicado. Mas, é claro, foi um critério dele, né? O Zé Antônio é, foi, foi infantil e prejudicou bastante o Figueirense. E ele que é um dos jogadores que mais receberam cartão amarelo nessa Série B. Só para ter uma noção, o Zé Antônio estava voltando de suspensão, de ter cumprido os 3 cartões amarelos. Então já ganhou 2, já está pendurado novamente e ainda vai cumprir a, mais uma suspensão pelo cartão vermelho. Ele é um bom jogador, tem um bom toque de bola, mas acaba prejudicando bastante o time em função dessas bobagens que ele faz dentro de campo. Agora é preparar o time, né? O Figueirense vai ter um jogo duríssimo contra o Internacional fora de casa o próximo sábado, e já vai ter então um desfalque do Zé Antônio, oportunidade para o Abuda, que vem entrando. Ontem não comprometeu em nenhum momento, fez sua participação, e chance então para o jogador Patrick, revelado na base do Figueirense. Ele consegue dar uma dinâmica bem melhor para o time do Figueirense, e acredito que o Figueirense deve fazer uma boa partida contra o Internacional lá no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. Mas isso então vai ficar para sábado que vem, né? No nosso programa a gente vai estar falando sobre o Figueirense, mais sobre esse jogo. Figueirense que apresentou lá o sul-africano, o Tai Sandon, né? Vai ser regularizado, ele que veio do Grêmio, e quem sabe mais uma oportunidade, mais um jogador aí para fazer a diferença no Figueirense. O Figueirense que tem um elenco bem recheado, né? Tem bastante atletas ainda, e acredito que os próximos dias aí serão importantes e decisivos para o elenco do Figueirense, quem sabe, ser reduzido. Vamos falando aqui, vamos tomar uma aguinha, porque sábado, meio-dia, a gente fica falando, mas é claro, vamos ter uma participação bem especial agora. Eu vou fazer contato com ele, porque vamos falar sobre a final da Copa do Brasil entre Figueirense e Cruzeiro. Falhou o nome do time agora. E quem vai conversar com a gente é o meu amigo Marcelo. Eu vou estar ligando para ele que conhece bastante sobre futebol nacional, e a gente vai estar ligando para ele. Vamos ver aqui. Marcelo. A gente vai. Vamos aqui. Enquanto eu vou tentando contato com ele aqui. Vamos ver. Opa, chamando. Não, só um pouquinho. Vamos lá. Tá chamando aqui o telefone dele já.
Feição. Opa, não deu, tá ocupado o telefone dele. E a gente vai tentando falar com ele aqui sobre essa final da Copa do Brasil entre o Flamengo e também Cruzeiro, um jogão de bola, terminou empatado em 1-1, um resultado que deixa a competição ainda em aberto, essa final, final importante para Flamengo e Cruzeiro, eles que já se enfrentaram em 2003 pela própria final da Copa do Brasil e agora então tendo essa nova oportunidade, essa revanche entre os dois times, né? O... Aqui, vamos lá. Agora está chamando já. Bom, estamos ligando aqui. Já vamos então conversar com o Marcelo Reus, ele que acompanha bastante futebol, tá chamando aqui. Vamos atrapalhar ele um pouquinho no sábado, né? Ele que tá com as suas filhas aí. Vamos lá. Fala, Marcelo, tudo certo? Olá, meu amigo Carlos Donato, tudo certo? Um grande abraço, estamos ao vivo aqui no canal Floripa. Vamos estar falando sobre essa final entre Flamengo e Cruzeiro, a final da Copa do Brasil. O que tu achou desse jogo importante aí para os dois times? Primeiramente, bom dia para quem almoçou, né? E boa tarde para quem já almoçou, né? Sabadão hoje aí, aqui em Gravatal, tá um tempo nublado, cara. Tá um tempo nublado aqui, um vento sul, como só aí né, costuma dizer, né? Um vento meio que chato aqui, para a Sim. gente ficar acostumado com esse ventão. Então, a cidade das águas termais está aí hoje nublado. E falando sobre o jogo, cara, foi um jogo de dois tempos distintos, né? O primeiro tempo muito disputado, mas pouco empolgante. Flamengo e Cruzeiro aí, principalmente o Cruzeiro. Cruzeiro tentando levar o resultado para o Mineirão. E já na segunda etapa, o técnico do Flamengo, né? O Reinaldo Rueda, então arriscou e conseguiu êxito. Né? Se não fosse a falha do goleiro Thiago, o Flamengo sairia e com méritos, cara, sairia com méritos com a vitória do Maracanã. Só que sem erro no futebol, o futebol não existiria, né? Sim, Perderia a sim. graça. Então, um erro gravíssimo do jovem goleiro Thiago acabou então aí culminando o empate do jogo da primeira partida da Copa do Brasil. Para mim, a final está aberta. Assim como o Cruzeiro teve claramente, né, uma proposta de jogo em que foi ali para não perder, né, e realmente conseguir um resultado. O Flamengo que realmente amou um bom time, mas só esqueceu talvez de uma peça importante que é o goleiro. O goleiro hoje, o titular da Copa do Brasil é o Thiago, né? O Diego não pode ser inscrito, então o Flamengo está pecando por esse erro. E o próprio Thiago Neves revelou que havia essa estratégia de eles chutarem fora de longe para que o goleiro sabiam que o goleiro não estava muito seguro de si, né? Com certeza, olha a diferença do Fábio, né? O Fábio fez no mínimo 3 defesas difíceis e acabou aí tomando um gol, né? Um gol regular, na verdade, gol de impedimento. Ainda na bola, o Hever conseguiu ainda salvar e o Paquetá impedido conseguiu aí fazer o gol do Flamengo. Lembrando que o Thiago, né, ainda fez uma defesa no começo do segundo tempo, ali na finalização do Sim, Alisson, sim. muito bonita. E o Salvou o chute, time naquele momento, né? foi o chute, se você analisar a defesa, nem foi pro abaixo, porque sabia que o chute era sem pretensão nenhuma. O É. goleiro, acho que tentou fazer aquele encaixe de dois lances, não conseguiu, né? Uma pena. E eu falo uma pena porque o coração do negro fala mais alto. Mas, devido ao espetáculo, também vai ser melhor, porque vai ser um jogo aberto no Mineirão. O É, Flamengo, na sua característica de jogo, vai para cima, vai querer só a vitória interessa, porque se for para a finalidade, sabe que já vai sair de vantagem através dos goleiros. O Fábio é um ótimo goleiro, o
na verdade, não merecia, pois é um ótimo goleiro, um baita do atleta, só que futebol são altos e baixos. Com toda certeza. E aí, então os dois times aí terão 20 dias para se preparar para essa grande final, né? O Cruzeiro terá a ausência do Rafael Sobis, que levou o terceiro cartão amarelo, e com isso o Flamengo tem um retorno do Guerreiro, uma peça importante, fundamental aí do esquema do Flamengo para conseguir essa vitória. E quem vencer leva o título, empate por qualquer resultado leva a decisão para os pênaltis. Com certeza será uma grande final. Das finais aí desde 2010, será a final mais eletrizante que a Copa do Brasil vai ter, com certeza. Pois, na verdade, dois times gigantes. O Mineirão vai estar amarrotado de torcedores celestes, né, da Raposa. Então, o Thiago Neves já está aquecendo nos bastidores, né? Já andou falando aí que eles calaram a torcida do Flamengo. E, na verdade, foi na hora do gol, né, Caio? Sim. A torcida do Flamengo tomou um gol, tomou um baque. A torcida do Cruzeiro cresceu. Isso é natural, né? Pois ninguém esperava. Foi um chute, como eu falei, despretensioso. O goleiro falhou e eles empataram. Então, vai ser, na minha opinião, a final está em aberta. E, com certeza, o Guerreiro vai fazer muita diferença no jogo. Assim como tem Diego, o Thiago Neves do Cruzeiro, mas só que o Guerreiro não jogou a primeira partida. Então o Flamengo ficou sem aquela referência, sem aquele golzão lá na frente, e o Guerreiro faz muito bem. Tá certo, então, Marcelo, vou deixar você curtir esse feriado aí, esse feriadão com as tuas filhas aí, com as tuas meninas. Um grande abraço, obrigado por sua participação. Bom, amigo, conte comigo sempre, estarei sempre à disposição, sempre que a agenda nos permitir, estarei aí, com certeza, participando desse seu programa aí, que cada vez está melhor, cada vez crescendo, e sucesso a você sempre, amigo. Muito obrigado pelo convite, né? Você lembrar de mim é muito gratificante. Valeu, um grande abraço, então. Deixa um abraço aí pro Marcos Corrêa. Tá ok, tá lá, um abraço. Valeu, um abraço. Valeu. Sempre, amigo. Então aí tivemos a participação do meu amigo Marcelo Reus falando sobre o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Cruzeiro. Agora será Cruzeiro e Flamengo lá no dia 27. Os dois times terão então um tempo aí para se preparar para esse grande jogo da final da Copa do Brasil. Vamos falar agora sobre a Série A do Brasileirão, que temos dois representantes, tanto Chapecoense quanto Avaí, mas a Série A tem a liderança do Corinthians, né? O Corinthians que nesses últimos 3 jogos perdeu 2 e ganhou 1, está então hoje a 7 pontos do Grêmio, que é o segundo colocado com 43, o Santos com 38, o Palmeiras, o quarto colocado com 36, Flamengo o quinto e o Cruzeiro o sexto. Esses dois times estariam classificados para a Libertadores. Flamengo e Cruzeiro estariam disputando vagas numa pré-Libertadores. Botafogo, o sétimo, Atlético Paranaense, o oitavo, Fluminense, o nono, o Atlético Mineiro, o 10º colocado. Esses são os times, os 10 primeiros times, a primeira faixa e a primeira parte da tabela. Do Sport para baixo, o Sport, que é o próximo adversário do Avaí, o 11º com 29 pontos. Então, embora o Atlético também tenha esses 29 pontos, né, eu coloco aí do Sport para baixo times que estão rondando e correm risco da zona do rebaixamento. O Sport 29, o Vasco 28 pontos, Ponte Preta 27, Bahia 26, Curitiba 26, Vitória, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 25 pontos. E o primeiro time é o primeiro time catarinense, a Chapecoense, também com os mesmos 25 pontos, assim como o Avaí, 25 pontos. Então aí os 3 times, 4 times, 5 times muito próximos na tabela, esses times. Então realmente muito embolado essa parte de baixo. Aí vem o São Paulo do meu amigo Léo, com 23 pontos, e o Atlético Goianiense com 18 pontos, o lanterna da competição. E aí está, essa é a classificação geral nesse momento. É claro que a rodada irá começar hoje às 4h30 da tarde, às 4 horas, já com um jogo importante
Atlético Mineiro e Palmeiras. E hoje nós teremos Vasco da Gama e Grêmio, esse jogo às 18 horas. E ainda teremos São Paulo e Ponte Preta, esse jogo no Morumbi. Jogo importantíssimo aí para o pessoal que está na parte de baixo da tabela. Amanhã, às 11 horas, o clássico, né? O clássico paranaense, Atlético Paranaense e Curitiba. E às 4 horas da tarde, o grande jogo, o jogo que todo mundo estará de olho. Isso porque já teremos o resultado do Grêmio. Caso o Grêmio vença aí, pode diminuir para 4 pontos a diferença na tabela. E temos um clássico paulista, Santos e Corinthians. Corinthians perdendo, não conseguindo um resultado positivo, essa diferença cai para 4 pontos e aí o campeonato ganha em emoção, principalmente essa briga polarizada entre Corinthians e Grêmio. Às 4 horas da tarde, o jogo importante para o Leão, para os dois Leões, né? O Sport e o Avaí, 4 horas da tarde. O Sport vivendo uma crise danada, Luxemburgo lá soltou os cachorros em todo mundo, brigou, advertiu, afastou e assim o Avaí terá uma grande oportunidade, se tiver um resultado positivo, de sair da zona do rebaixamento. Vitória e Fluminense amanhã também às 16 horas. E encerrando o domingo, encerrando não. Os dois jogos do domingo às 7 horas, um clássico carioca, Botafogo e Flamengo, esse jogo no Engenhão. E encerrando sim o domingo agora, Chapecoense e Cruzeiro. E encerrando a rodada na segunda-feira, Atlético Goianiense e Bahia. Esses são os resultados, os jogos que teremos nessa rodada importante do Campeonato Brasileiro, a 23ª rodada. Vamos falar sobre o Avaí que teve sua preparação toda aí para essa competição, para essa rodada. O Avaí que tem a baixa do Alemão. O Alemão, além de estar com feito de suspensão, aproveitou essa parada toda e fez um procedimento cirúrgico, está em fase de recuperação e já não poderia estar jogando por suspensão, então aproveitou essa aí e fez esse procedimento cirúrgico. O Avaí tem uma grande oportunidade na mão para sair da zona do rebaixamento. Precisa fazer esse resultado positivo. O grande lance do Avaí no momento é não perder, porque vai jogar com o Flamengo depois faz 2 jogos em casa, 2 jogos que é o Vasco da Gama e o Atlético Goianiense. Então, uma grande oportunidade aí para o Avaí somar pontos para sair, para fazer seu caminho para sair da zona do rebaixamento. O técnico Claudionei, ele que completou aí 1 ano à frente do Avaí, então daí tem que dar tranquilidade nesse momento para os jogadores do Avaí. Para o lugar do Alemão, acredito que será o Ailton, já está confirmado, e já vou trazer para vocês aqui, porque o Avaí está viajando nesse momento lá para Recife, onde vai ter esse jogo no domingo, e eu já vou dizer para vocês aqui qual foi o time que ele preparou nessa posição, nesse posicionamento que ele fez, armando o time para esse confronto. O Júnior Dutra com certeza estará entre os titulares, ele que tem feito um bom campeonato, tem sido muito decisivo para o Avaí, né? Tem sido o melhor jogador. O Avaí que não vai contratar mais, já passou inclusive o prazo de inscrição, encerrou nessa sexta-feira, e é esse elenco é o elenco que está aí, que vai buscar a permanência do Avaí nessa Série A. O Avaí então está um clima muito descontraído, né? Vive um bom momento, seu melhor momento na competição, fez 7 pontos e se a gente considerar só o retorno, o Avaí é o primeiro colocado, o time que mais somou pontos. Então o Avaí realmente fazendo um ótimo retorno, espera assim continuar para que possa deixar essa situação incômoda, né? Que tem deixado
os torcedores do Avaí preocupados. O que preocupou também foi que o Capa e o próprio Júnior Dutra foram poupados, mas acredito somente poupados mesmo, porque o que mais importa agora é o Avaí e está esses jogadores muito bem, esses jogadores importantes, para que o Avaí possa fazer esse grande jogo lá na Ilha do Retiro. Eu não estou achando aqui a confirmação do Avaí, mas acredito que terá aí o. Vamos ver aqui. O Avaí. Olha. O Avaí, então, buscando os seus titulares, acho que a única mudança mesmo será do Ayrton, né? Ele que vai substituir o Alemão. Uma notícia importante, que o Avaí renovou com o técnico Claudionei até final de 2018. Também está encaminhando aí sua renovação com o craque Marquinhos e também com o Luanzinho. Esses jogadores renovaram seu vínculo com o Avaí. Eu só achei um pouco arriscado aí o técnico Claudionei, né? Embora eu goste desse trabalho de projeto que o Avaí fez com o técnico Claudionei, está seguindo esse projeto, independente da situação, né? Muita gente já cobrou, inclusive, que ele fosse demitido ou foi bancado pela sua diretoria. Só que a gente sabe como funciona o futebol brasileiro, né? Caso o Avaí não consiga a permanência, acho muito difícil o técnico Claudionei permanecer no elenco à frente do comando do Avaí. E se ele sair, vai ter que pagar a rescisão, vai ter que pagar multa do contrato. Então, achei que poderia ter feito um adendo aí no seu contrato até final do ano e caso conseguisse permanência, daí sim confirmaria por mais um ano. O Avaí, então, hoje renovado com o técnico Claudionei até final de 2018. Essas aí são as informações que nós temos sobre o Avaí. Estou procurando aqui do técnico Claudionei. Vamos ver aqui, mas bom, agora eu não vou ter essa informação aqui para passar para vocês, mas é uma pena. Mas não terá muita mudança com relação aos demais jogos, somente o Ayrton irá entrar no lugar do alemão. O goleiro Douglas, né, o Betão, o Ayrton, Capa, lateral esquerdo, e Leandro Silva, o lateral direito. Né, daí no meio de campo a gente vai ter o Judson, nós vamos ter Pedro Castro, teremos Júnior Dutra no ataque, Joel, então, Juan no meio de campo. Esse aí é o time base do Avaí para esse confronto contra o Sport. O Avaí, então, buscando sair dessa zona do rebaixamento. Acredito que o Avaí, caso não saia nessa rodada, as próximas rodadas ele poderá estar fora da zona do rebaixamento. Então, vamos já partindo aí, 10 para o meio-dia. Nosso programa já está chegando no final. Quero deixar um grande abraço aí para o Roberto Júnior, ele que também curtiu, está nos assistindo aí pelo Facebook, esse programa desse sábado, nesse feriadão de 7 de setembro. Então, para os torcedores do Avaí, estarão na torcida pelo Leão da Ilha nesse domingo. Caso um resultado positivo, o Avaí saia da zona do rebaixamento e a gente torce para que o futebol possa dar muita alegria para os seus torcedores, principalmente para os times catarinenses. Quero deixar então um grande abraço a todos que nos curtiu ao vivo e a todos que irão nos assistir posteriormente. E quero deixar então um grande abraço para a Luísa e para a Cristiane, elas que sempre me dão um apoio total para eu estar fazendo o programa nessa hora. Um grande abraço e até o próximo sábado.